Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos então fazer o nosso culto de ceia. Gostaria antes, vou esperar vocês entrarem e gostaria que vocês me sinalizassem se vocês estão me ouvindo bem, tá? Tudo ok? Estão me ouvindo bem? Perfeito. Eu não vou nem pôr o óculos, coloquei letras grandes aqui no apontamento. Eu vou dar 5 minutinhos, tá? Para vocês entrarem. Está previsto, né, da gente fazer esse culto de ceia de 40 a 50 minutos. Vai ser um culto de ceia, tá bom? Uma coisa que eu faço na minha casa, tá? Porque quando você vai numa igreja, às vezes, para fazer tudo no mesmo dia, tem que ter o louvor, tem que ter a pregação, o testemunho, pedido de oferta de dinheiro, o carnê. Aí, às vezes, sobra pouco tempo para ceia, faz o negócio mais ou menos em 10 minutos, né? E acabou, né? E ainda te pedem dinheiro depois. Então, vamos aqui fazer um culto de ceia e eu quero trazer reflexões para que vocês possam ter um crescimento e fortalecimento espiritual. E diante do tempo que nós estamos vivendo também, né? Tá bom? Então, eu vou ter que pôr os óculos, não tem jeito. Não adianta, passou dos 50, tem que usar óculos. Tá? São 14 horas e 2 minutos, tá? Pontualmente, então, às 14 horas e 5, tá? Eu começo, aí a gente começa o nosso bate-papo aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live de ceia vai ficar gravada, tá? Aqui no meu IGTV. E também vou postar posteriormente no meu canal do YouTube, tá? Então, se você perder, você pode assistir de novo e até servirá de referência para você celebrar outras ceias, né? Na sua casa, com a sua família, para você compartilhar com um amigo, né? Com o irmão, né? Que não teve a oportunidade de estar aqui com a gente, tá? O que você fez? Ah, sim, fixou culto de ceia. Tá. Então, essa é a proposta, tá? Divulga, compartilha, porque é um mandamento de Jesus, é um dos sacramentos, né, que Deus nos deu, né? Fazer isso em minha memória. Então, separa aí o pão, suco de uva, tá? Que a gente vai usar também, né? E o batismo é outro sacramento. Então, muito boa tarde a todos vocês, graça e paz, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E eu pretendo fazer isso mais vezes, tá? Foi até um pedido de vocês, eu fico muito lisonjeado, muito honrado com esse pedido, né? E, enfim, né, nós vamos estar fazendo outras vezes. Obrigado pela oportunidade que vocês me concedem de ser um instrumento nas mãos de Deus para poder estar orientando vocês nessa questão da Santa Ceia, tá bom? 14 horas, 4 minutos, ainda tem gente entrando, 236 pessoas ia entrando aí. Eu vou esperar um minutinho e a gente começa pontualmente, tá? O pessoal tá pedindo ceia todo mês. Porque senão eu não consigo gravar. Eu faço ceia na minha casa todo mês, né? Eu e minha esposa, às vezes eu reúno outros familiares e, vou amadurecer essa ideia, mas sempre é um culto de ceia, tá? Não é aquela coisa de 10 minutos não, tá bom? Porque eu quero trazer explicações, reflexões. Senão fica muito vago, fica mecânico. Eu não gosto de nada mecânico. Ou faz com sentimento, ou faz de coração, melhor não fazer, né? Ok, vamos dar início então, tá bom? Vou orar, falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo nesse momento. Que nós sejamos guiados, ó Pai, pelas Tuas veredas, cercados pelo Teu amor, protegido, Pai, pelos Teus anjos. Nos abençoa nesse momento que fazemos, Pai, em memória de Ti, em amor por Ti, em honra de Ti, em nome de Jesus. Amém. Sabe, um pouco antes de Jesus ir para a cruz, ele conversa com Pedro. É interessante que Pedro, uma das primeiras pessoas que Jesus chamou, né? Vou te fazer pescador de almas. Pedro caminhou com Jesus por 3 anos e meio. Ouviu as pregações, viu os milagres, comeu com Jesus, assistiu coisas extraordinárias, teve o privilégio de andar com o mestre dos mestres, com o rei dos reis. Mas aí Jesus chama Pedro e disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, eu intercedi por você, Pedro. Deus intercede por nós muitas vezes e você nem sabe.
Estou passando por uma provação, Daniel. O diabo está me cirandando. Deus está rogando por você, para que a tua fé não se desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. É estranho isso, né? Porque confirma os teus irmãos quando te converteres. Pedro não era convertido. Pedro tinha caminhado com Jesus, visto tanta coisa. Pois é, ele não era. Tem muitas pessoas que são convencidas e não convertidas. Está cheio de cristãos sem Cristo. Muita gente vai na igreja para ter a prosperidade. Não estão indo por amor a Deus. Estão indo porque querem um milagre, porque querem a cura, porque querem algo. Não querem que a vontade dele seja feita. Querem que a sua vontade seja feita. Pedro talvez ainda não tivesse entendido perfeitamente as coisas. Mas ele diz pelo ímpeto, que eu sei que muitos de vocês diriam a mesma coisa, né? Muitos de nós diríamos a mesma coisa: Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte. Mas na hora da perseguição, a coisa muda e vai haver perseguição. Já está começando. Mas ele disse: rogo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. E havendo acendido o fogo em meio ao pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, próximo ao fogo. Uma certa criada, vendo assentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse: esse também estava com ele, estava com Jesus, era discípulo de Jesus. Pedro negou: mulher, não o conheço. Aquele que há pouco tempo tinha dito: morrerei por ti. Não, nem sei quem é Jesus. É o que a perseguição faz. Na hora da provação, você vê se você está aprovado. Na hora que está tudo bem, né? Mas na hora que está tudo ruim, as pessoas correm para Deus. E é aí que a nossa fé é provada. Mulher, não conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu também é deles. Mas alguém reconhece Pedro. E ele disse: homem, não sou eu não. E passada mais ou menos 1 hora, mais um afirma: também verdadeiramente esse estava com ele é galileu, estava junto com Jesus. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ainda a falar, o galo canta. Segundo os estudos, o galo canta em torno de 5 horas da manhã, então presumidamente 5 da madrugada aqui. E Pedro vê Jesus, e Jesus cruza, os olhares dele de Jesus cruza com o olhar de Pedro. É a última vez que seus olhares se cruzariam enquanto Jesus ainda estava vivo. Jesus, nesse momento, estava apanhando muito dos soldados. Ele teve a oportunidade de olhar pela última vez Pedro, cobriram seu rosto e bateram muito nele. Humilharam, escarneceram, zombaram dele. Pedro, então, parece que cai em si e chora amargamente. A impressão que nós temos é que, puxa vida, Jesus ficou muito triste com ele. Mas o olhar de Jesus não era de condenação, com toda certeza. Ele não olhou para Pedro: Pedro, eu te disse, né? Sabia que você ia me condenar. Não. Pedro, eu te amo. Esse é o olhar que Jesus sempre dá para nós, mesmo quando nós fazemos bobagens, estupidez. E em João capítulo 21, depois daquela pesca milagrosa, Jesus aparece ali na borda, né? E diz: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles dizem: não, então joga a rede aí à direita do barco. E lançaram a rede e já não podiam colher tantos peixes. Jesus aqui já está ressurreto. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse para Pedro: Pedro, está vendo ali na borda quem que está falando com a gente? É Jesus, é o mestre. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com sua túnica. Ele estava pelado. Eu acho que é por isso que eles não conseguiram pescar a noite inteira. Os peixes estavam assustados com Pedro pelado pescando. Pedro então vai correndo, nada para Jesus, feliz da vida: mestre. E Jesus então espera eles comerem primeiro. E depois de terem comido, Jesus tem uma conversa com Pedro: Pedro, tu me amas? Simão, tu me amas? Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pergunta 3 vezes. E 3 vezes Pedro negou Jesus. E agora 3 vezes Pedro diz: sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aqui Pedro se converteu de verdade. Aqui Pedro entendeu o propósito. Aqui Pedro estava disposto a morrer por Jesus. O amor é a chave. Porque o amor afugenta todo medo, né? Jesus nos disse em Mateus capítulo 24, e características do princípio das dores, princípios esses que se molduram já ao nosso redor, onde o amor de muitos tem se esfriado, onde a igreja muitas vezes não reflete esse amor. Hoje nós vemos muito interesse pelos milagres, pelas curas,
pela prosperidade. E Jesus disse uma coisa para nós, o remanescente. Porque haverá então grande aflição, não grande avivamento, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus 24, 21. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Coreia do Norte ruge. Os Estados Unidos atacam a Síria. O Irã continua no seu processo armamentista. Tem muitas guerras pelo planeta que estão assim a um fio de serem deflagradas. A China e os Estados Unidos estão se estranhando. Posições militares se colocam de guarda, em alerta. Israel vive sempre em alerta. Guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis. Jesus está dizendo para mim e para você, não tenha medo, não se assuste. Porque é necessário que isso aconteça. Só que ainda não é o fim, é o princípio das duas. Estamos só no princípio. Mateus 24, 6. Isaías, quero ler esse texto para vocês e quero sugerir que vocês façam, nesse ponto eu vou dizer que vocês façam como eu faço. Nesse ponto eu vou dizer, sejam meus imitadores. Cola no seu espelho, no espelho do seu banheiro, para que seja a primeira coisa que você veja no dia, quando você for tomar o banho, escovar os dentes. Um texto de Isaías está escrito assim: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento à minha destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Anota no teu espelho esse texto. Printa, imprime, põe no espelho. Isaías 41, 10. Põe no painel do seu carro, para você sempre lembrar que Deus está com você. Apocalipse é o único livro da Bíblia, dos 66 livros, que já nos começam nos anunciando uma bênção. Não é para você ter medo do Apocalipse. Eu estou com medo da pandemia, Daniel, vai ficar pior, você sabe. Eu estou com medo do que pode acontecer, a crise econômica, o desemprego. E aí, olha, a igreja já passou por muitas crises. A igreja já existia com a quebra da Bolsa de Nova York. A igreja já existia com a peste negra. E nós vamos continuar existindo enquanto Deus assim determinar. E a Bíblia diz que você não tema. Não é para ter medo do Apocalipse. O Filho de Deus não tem que ter medo. Porque Ele vai nos dar força. Ele não vai te livrar do deserto, mas Ele te dá força para a travessia do deserto. Então, não tema as coisas que há de padecer. Apocalipse deixa isso muito claro. Eu vou ler para vocês o texto de Apocalipse 2,10. Diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2,10. Significa que até o último suspiro, dê glória a Deus. Dê glória a Deus porque nós estamos voltando para casa, queridos. Nosso tempo aqui na terra está acabando. Está terminando, falta pouco. Eu já consigo contemplar a linha de chegada. Sabe aquele maratonista que correu os 42 quilômetros? Ele correu 41,5. Ele está vendo a linha de chegada, falta pouco. Está cansado, está machucado, dói, tem cãibra, tem sede, tudo dói. A visão está turva, mas você está vendo a linha de chegada. Não para, continua, rasteja, mas continua. Apocalipse já começa com uma bênção. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, Porque o tempo está próximo. E é claro, está muito mais próximo do que quando esse livro foi escrito, Apocalipse 1:3. A chave, mais uma vez, é o amor afugenta o medo. Olha só o que está escrito aqui. E constrangeram um certo Simão Cirineu, tá? Eu estou fazendo uns flashbacks de propósito, tá? Aqui Jesus está cá, ele foi açoitado e ele não tinha forças para carregar a cruz. Então, um Cirineu foi destacado para carregar a cruz para Jesus. Não carregue todo o peso sozinho. Nem Jesus carregou. Está em Marcos 15, 21. Divida o peso. Não seja orgulhoso, eu faço, eu resolvo, eu sou mais eu. Não, divida. Peso dividido fica mais leve. Muitos líderes perecem porque não dividem o peso e os fardos do seu ministério. Porque acham que dividir é demonstrar fraqueza. Dividir é mostrar que você não pode. Eu oriento, eu dou aconselhamento, eu dou a direção,
Mas às vezes nós também precisamos de abraço, de acolhimento e precisamos sim de direção. E por que não Deus usar alguém como instrumento para nos falar coisas que nós não estamos ouvindo? Para nos fazer enxergar coisas que nós não estamos conseguindo ver porque estamos tão aflitos, tão afogados nos nossos próprios problemas. Divida o peso, fica mais leve. Divida os fardos, suportai os fardos uns dos outros. É isso que a Bíblia diz, é ser cristão. Celebrar com os que celebram, chorar com os que choram. Fazer empatia, né? Então, divida o peso, se você tem algum cargo de liderança. Não é desonroso, homens que eu conheço, que são tão machistas. Homem não chora. Jesus chorou. Os guerreiros mais valentes choraram. Os heróis da fé choraram. Davi, um grande guerreiro, alagava o leito de lágrimas dele todas as noites. Antes de você enfrentar uma grande batalha, e nós vamos enfrentar, e eu quero te preparar para isso, esse culto de ceia. Dá licença. Tem uma chave, tem um segredo, que eu sempre usei na minha vida. Ore, ore. Porque a tendência é a gente ficar em desespero. Eu não sei, amanhã vai ser tão difícil. Essa semana vai ser tão difícil, mês que vem eu não sei o que eu vou fazer. O que será que vai acontecer? Nós não sabemos, o futuro pertence a Deus, nós só temos o presente. Passado é aprendizado, futuro é possibilidade, presente é onde você realiza as coisas. Então ore. Mas como eu devo orar, Daniel? Eu vou te ensinar a oração mais poderosa para você fazer. A mais poderosa e a mais eficaz, porém a mais difícil de todas também. Aprendendo com o Mestre. E saindo, fazendo outro flashback, antes da crucificação agora, antes de Jesus ser capturado. E saindo como costumava, foi para o Monte das Oliveiras, como costumava, era hábito. Jesus tinha o hábito de orar. Ele não orava só quando as coisas estavam ruins, ele orava o tempo todo. Ele orava o tempo inteiro. Eu falo com Deus o dia todo, né? Acho que quem convive comigo pensa que eu sou meio maluco. Mas eu gosto muito de ter essa comunhão com Deus. Foi para o Monte das Oliveiras, para um local sossegado. Deus não está no barulho. Eu fui naquele culto, Daniel, Deus estava lá, tinha tanta gritaria, tanta bagunça, gente rodando, caindo, falando em línguas, o som alto, estrobo, música. Não, Deus nunca vai estar no meio do barulho. Você ouve a voz de Deus no silêncio do monte, no silêncio do seu quarto, ali você ouve. Deus não está na bagunça, não. E aí os discípulos também seguiram Jesus. E quando chegou àquele lugar, disse, orai, para que não caia em tentação. Qual seria a tentação que eles poderiam cair? Dúvida. O diabo não precisa fazer que você acredite na mentira. Basta você duvidar da verdade. Dúvida. Essa era a tentação que Jesus temia que seus discípulos fossem solapados. Será que ele realmente é o Filho de Deus? Será que verdadeiramente Jesus vai ressuscitar? Será que ele vai me proteger? Será que Deus me abandonou, Daniel? Será que Deus existe? A minha fé ficou opaca, uma pessoa dessas escreveu para mim esses dias. Eu tive uma grande perda, Daniel. Estou de luto. E me levou a questionar minha fé. Será que Deus existe? Sim, existe. Eu vou te dizer o porquê. Quando a sua fé é provada, ore. E olha só a oração de Jesus. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelhos. Como eu devo orar? Em que posição? De pé, sentado? Você pode orar em qualquer lugar. Pode orar sentado no seu carro. Mas se vai orar no seu quarto, se ajoelha. Pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu fiz essa oração mais de uma vez na minha vida. Todavia, essa é a parte mais difícil. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração mais difícil que você pode realizar. Porém, paradoxalmente, ela também é a mais poderosa e a mais libertadora. Nesse momento, o que acontece com Jesus? Apareceu um anjo que o fortalecia. Talvez você não escute nada, você não sinta nada. Quem é mais sensível ao mover do Espírito, talvez sinta, talvez você não sinta nada. Mas quando você faz essa oração, diante de uma situação de grande conflito, anjos se acampam ao seu redor. Anjos estão ali acampados ao seu redor, te fortalecendo, te fortalecendo. E Jesus se pôs em grande agonia aqui. E chegou
a mesmo transpirar sangue. Então Jesus passou por grande aflição, ele sabe o que é isso. Ele te entende a sua aflição, porque ele também passou. Procura pela medicina, para você chegar a transpirar sangue, você tem que romper microvasos, vasos capilares da face para estourar e passar pelos poros e gotejar sangue. Uma aflição e angústia imensa, por isso o anjo vem e te fortalece. Quando você faz essa oração, os anjos vêm, estão aí do seu lado. E quando Judas vai chegar perto de Jesus para traí-lo, como que ele traz Jesus? Chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus diz para Judas, com um beijo você vem me trair? Com um beijo você vem trair o Filho do Homem? Está em Lucas 22, 31 a 49. Não se preocupe em anotar, vai ficar registrado aqui. Você já foi traído com um beijo? Pois é. Jesus perdoou Judas, com toda certeza. Quando Jesus estava na cruz, ele disse em voz alta, Pai, perdoa-lhes, todos que estavam ali, porque eles não sabem o que fazem. Jesus vai ser julgado injustamente, vai ser sentenciado e condenado por aqueles que ele amou. O próprio Pilatos, o ímpio, fica perplexo. O Pilatos diz para o povo, vocês estão me apresentando esse homem como um pervertor desse povo, mas eu examinei ele, eu conversei com ele, eu não vejo culpa nenhuma nele das coisas que vocês o acusam. O ímpio reconhece o justo, incrível, né? Às vezes, você não vai ser reconhecido pelos seus pares. Talvez pessoas, irmãos seu na fé, não reconheçam a unção que está sobre você, o Espírito Santo que repousa em você. Mas o ímpio reconhece o brilho nos teus olhos. Olha, quando eu fui no podcast do Petri, foi uma oportunidade muito grande que Deus me deu, e o Arthur é um amor de pessoa, né? Uma pessoa com uma energia muito boa, muito do bem, cara. Mas tinham me dito antes, Daniel, olha, ele é humorista, ele faz stand-up, ele vai fazer brincadeira, ele não vai te ofender, ele é um cavalheiro, mas ele vai fazer brincadeira, ele vai falar palavrão, né? Eu nem pensei nisso. Aí conversamos, depois, quando foram ver, puxa vida, parece que o Espírito de Deus estava ali e tocou as pessoas de tal maneira. O rapaz que estava na edição falou, minhas mãos estão transpirando, eu não sei o porquê, nunca aconteceu isso comigo. Né? O apresentador, o entrevistador, né? não falou nenhum palavrão, mas eu via claramente o mover de Deus acolhendo aquele coração, abraçando aquele jovem e dizendo, Arthur, você é importante para mim. Sabe? Então, Deus faz assim, Deus reconhece, Deus faz com que às vezes as pessoas te reconheçam, que o ímpio te reconheça. Né? Talvez você não seja reconhecido pelos seus pares. Então Pilatos diz, eu vou castigá-lo. Né? E aí, tudo bem, mas a multidão estava ensandecida. Ela continuava gritando que queria que Jesus fosse crucificado. E eles queriam que Barrabás fosse solto. E Barrabás, ele tinha sido preso porque ele foi um assassino. Barrabás era um homicida, um assassino. E Jesus, que ensinou tantas coisas no Sermão do Monte, que multiplicou os pães e peixes, que transformou a água em vinho, que fez milagres, curas, que tratou com honra a mulher samaritana, que curou os leprosos, sabe? Que assim, enxergou os rejeitados e abraçou todos eles, acolheu os rejeitados, fez tanta coisa. De repente, esse mesmo povo está ali, crucifica. Talvez você já tenha passado por isso, você fez o bem durante tantos anos para tantas pessoas e de repente, do nada, aquelas pessoas viram a cara para você porque alguém disse que você é do mal. Os fariseus diziam, ele é um impostor. Ele, um fariseu, era eclesiástico ali, é líder eclesiástico, né? Ele é impostor, ele tem parte com Beelzebul. E o povo acreditou nisso, mesmo vendo diante dos olhos o amor. Acreditaram no ímpio. Por isso que Jesus ora pelos seus discípulos. Não deixe que caia em tentação. Não deixe que o diabo te engane, meu irmão, minha irmã. Não deixe que ele cegue os teus olhos e você siga falsos profetas, que você escute vozes de lobos. Né? Jesus curou os leprosos. E mesmo assim Pilatos insiste, e ele é obrigado a crucificar Jesus. Porque todos eles pediam a crucificação. Eram os principais sacerdotes, os fariseus estavam ali presentes, e todo o povo crucifica.
Na cruz mesmo, Jesus faz mais um milagre extraordinário. Um dos malfeitores que estava ao lado de Cristo, estava lá, olha, se você é Cristo, salva-te a ti mesmo. Respondeu o outro, começou a repreendê-lo. Não, mas nós fizemos a besteira, ele não fez nada, ele é justo. O bandido reconheceu o justo. Pilatos reconheceu o justo. O fariseu não reconheceu. Que paradoxo, né? Só Nicodemos e José da Arimateia. E aí um bandido, olha só, era o pior dia da vida dele. Que dia poderia ser pior, né? Do que estar prestes a morrer, pendurado numa cruz, com cravos, num sol terrível, de quase 50 graus. E Deus transforma o pior dia da vida daquele homem num dia espetacular, maravilhoso, extraordinário. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Talvez você hoje esteja passando o pior dia da sua vida. Olha, hoje eu estou acabado, Daniel. Deus pode transformar toda essa dor, toda essa tristeza em uma centelha de alegria e de esperança. Não vou dizer que você vai estar dando um pulo de alegria, mas vai trazer uma centelha de alegria e de esperança. Jesus vai estar olhando para você e vai dizer, calma, aguenta. Você vai estar comigo no paraíso. Falta pouco. Aguenta. Persiste. Insiste. Esse texto vai estar em Lucas 23, 39 a 43. Se Lucas não tivesse narrado esse texto para nós jamais saberíamos o que estaria acontecendo, né? Nós só veríamos bocas mexendo. Aí alguém poderia fazer a legenda ali, a leitura labial, Jesus falando, eu tenho sede. Aí o do lado falava assim, eu tô com piriri. Aí o outro pega e fala assim, vocês podem ficar quietos, né? Porque vocês estão me desconcentrando, eu estou tentando cochilar. Mas não, Lucas contou. E graças a essa narrativa a gente sabe essa conversa que Jesus até no seu momento mais difícil ele ajudou o homem no pior dia da vida dele, né? Jesus ressurreto, outro flashback aqui. No primeiro dia da semana é domingo, né? Você pegar um texto em 1 Coríntios, capítulo 16, também vai dizer que Paulo recolheu ofertas no primeiro dia da semana, domingo. Por que o domingo? Foi o dia que Jesus ressuscitou, né? Ele ressuscitou no domingo. Então, por isso que na Nova Aliança, os encontros das igrejas são feitos aos domingos, né? No dia da ressurreição. Por isso, tá? Então, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, preocupada. Sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Correu e foi até Simão Pedro, e o outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Não souberam onde puseram? Cadê a guarda romana? Cadê a guarda? Lembra que tinha uma guarda romana tomando conta do túmulo de Jesus? Vou ler o texto, está lá em Mateus. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, os sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos, dizendo, Senhor, nós lembramos que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Que não desse o caso que seus discípulos vão à noite e o furtem, e digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Assim o último erro será pior que o primeiro. A argumentação é boa, né? Então, Pilatos vai ter que tomar uma sessão aqui. Ele disse Pilatos, ok? Tendes a guarda, ide e guarda-os, como entendeis. Então, pelo menos, uma guarda romana, um destacamento romano, nunca seria menor do que 21 soldados. 21 soldados romanos, lembrando, é o exército mais temido e poderoso do mundo conhecido naquele tempo. O Império Romano durou séculos. Séculos e séculos durou o Império Romano. Cadê eles? Cadê esse povo? Né? Esse texto está em Mateus 27, 62 a 66. Quando Maria Madalena chegou, os soldados romanos não estavam lá. Picaram a mula. Medinho, né? Apareceu o anjo lá. Voltando ao texto anterior, né, a João capítulo 20. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Pedro estava gordinho e chegou primeiro ao sepulcro e abaixando-se viu no chão os lençóis. Presta atenção nisso. Todavia ele não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Quer dizer, se Jesus ressuscitou, ele ia ter tempo de, peraí, deixa eu dobrar o lençol aqui, enrolar isso aqui, vou arrumar, deixar tudo arrumadinho, limpo aqui. Não, isso é um sinal para nós. Havia um costume, entenda o costume de época.
O judeu, na época, era assim. Ele tinha os servos dele, né? Então, se ele pegasse, por exemplo, estivesse comendo, né? E ele terminasse de comer, ele pegava o guardanapo dele, né? Um lenço que era um guardanapo, e jogava sobre o prato. Jogava. Quando ele jogava sobre o prato, o servo já sabia, ele acabou de comer. É mais ou menos como as pessoas fazem no restaurante, né? A etiqueta diz, você põe o guardanapo no colo, né? Quando você termina de comer, você põe o garfo e a faca lado a lado, né? E põe o guardanapo sobre a mesa, né? Então, o garçom, enquanto você tiver com o guardanapo no colo, ele vai entender que você ainda está comendo, né? Que ele vai, quer que troque o prato, alguma coisa assim, né? Se uma churrascaria, por exemplo, né? Então, quando é um sinal. Então, se ele for só tipo atender a porta, ele dava uma enroladinha no guardanapo, atendia a porta e voltava. O servo não tirava comida. Jesus deixou esse sinal para nós. É histórico. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não terminei essa história, não. Eu vou voltar. Eu não acabei. Eu volto. É um sinal para nós, dizendo, eu volto. Está aqui, claramente, dentro do costume de época. Se você apenas ler sem entender o costume local, você não vai entender. Por que enrolado? Por que a única coisa que está arrumadinha, né? Pois é. E olha mais um detalhe. E Maria, que estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Exatamente a posição dos anjos que tomavam conta da arca da aliança. Lembra? Um anjo de cada lado, né? Em cima da arca, guardando ali a Deus. Os anjos guardando a Deus. É isso. Cheio de sinais aqui pra gente, né? E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Os anjos perguntaram, por que você está chorando? E ela disse, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que é Jesus. Por que ela não reconheceu Jesus? Jesus estava no corpo glorioso. O nosso corpo glorioso é diferente desse corpo. Esse corpo apodrece, esse corpo fica com rugas, engorda, né? Esse corpo aqui estraga, ele deteriora. O corpo glorioso não. Nós vamos ficar como os anjos. O termo anjo quer dizer jovem. No céu não haverá idosos, né? Eu já expliquei a questão, até mesmo dos anciões, já tem vídeo, eu não vou entrar nesse mérito, né? Ele estava no corpo glorioso. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem buscas? Veja só, Jesus conversou com ela, ela ainda não o reconheceu. Ela, cuidando que fosse hortelão é o jardineiro, disse-lhe, Senhor, né, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus, uma palavra só, Maria. E ela reconheceu pela voz. Sabe, Jesus te conhece pelo nome, pelo teu nome. Sabe? Márcia, José, Alexandre, Gustavo, Elias, Maria, Andréia. Ele conhece você pelo seu nome. Ele te chama pelo seu nome. E se você é ovelha de Deus, você reconhece pela voz. E voltando-se disse, Rabone, quer dizer mestre. João 20, de 1 a 16. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. Você vai saber quando é Deus falando com você. Será que é Deus que falou comigo? Você não tem dúvida quando Deus fala com você. Não tem dúvida alguma. E tem coisas que Deus falou muito claramente para mim, e eu vou partilhar com vocês. Deus é muito tremendo, Deus é maravilhoso. Na hora 9 da crucificação, quer ver mais simbolismos? Na hora 9, o número 9 é um número divino, tá? 9 meses para nascer. A hora 9, Jesus tem vitória na cruz, etc e tal. Tem trevas, né? Da hora 6 à hora 9, não foi assim? Teve trevas na 9ª praga do Egito, por 3 dias. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e verão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Por 3 dias vai acontecer. Êxodo 10, 21 a 23. E o Mateus 27, 45 diz, e desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Trevas. E depois acontece o que mesmo? Que seria equivalente do meio-dia às 3 da tarde, tá? Da hora 6ª à hora 9ª pelo calendário judaico. E depois dessas 3 horas de trevas, o que houve mesmo? A morte do primogênito. A 10ª praga do Egito. A morte dos primogênitos. O que Deus manda Moisés fazer antes deles saírem para a liberdade? Antes deles saírem do Egito vitoriosos e contemplarem o milagre da abertura do mar? Façam uma ceia. Comam com seus familiares.
E Jesus diz o que para nós? Fazer isso em minha memória. Lembra que eu sou o libertador da sua vida. É dado também uma ordem para Moisés ungir os umbrais das portas com sangue. Aquele sangue tipificava o sangue do cordeiro. E quando o anjo da morte passou ali para fazer o juízo de Deus e executar todos os primogênitos do Egito, como a 10ª praga, aquele sangue protegeu aquelas casas. Então, naquelas casas, o anjo da morte não pôde entrar, não tinha autoridade para entrar. Da mesma forma, o sangue de Cristo cobre a sua vida. E se o Espírito testificar, unge a tua casa, unge os umbrais das suas portas. Sinaliza para o mundo espiritual, aqui mora um filho, uma filha de Deus. Aqui você não entra. Né? Com a direção do Espírito Santo, tá? Então hoje nós vamos celebrar um Jesus que ressuscitou, um Jesus que está vivo, um Jesus que nos protege, que nos dá força, que nos ampara, que nos acolhe, que enxuga as nossas lágrimas, né? E chegada a hora 9, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Veja bem o que está escrito, vou voltar aqui para vocês lerem. Chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 discípulos. Ele disse, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Jesus sabia o que ele ia padecer. Ele sabia. Por isso que antes ele ora. O que? Seja feita a tua vontade. Eu tenho certeza do que eu vou falar para vocês. As coisas vão piorar. Isso é só um ensaio. Nós vamos enfrentar situações muito piores. E entenda que essa nossa ceia está sendo feita como um preparo também para isso. Jesus, ele queria comer essa ceia antes que ele padecesse. Os discípulos começaram a sofrer perseguições depois da partida de Jesus. Vão haver perseguições. E é importante que nós estejamos juntos. Não importa o que você passe. O negócio é passar junto. Vamos chorar junto. Vamos rir junto. Vamos sofrer junto. Mas vamos estar junto, né? Essa ceia, tá lembrando, né? Ela está fazendo a mesma coisa que foi feita lá no Velho Testamento com Moisés. Sabe, a dor. Poxa, por que está tendo essa pandemia, Daniel? Por que Deus permite isso? Olha, eu vou te dizer algo com absoluta certeza. Quando eu não tenho certeza, eu digo, pode ser que, é provável que, talvez. Eu acho assim a minha posição, mas isso eu digo com certeza. Isso é algo que Deus falou muito claro no meu coração. Por que essa pandemia? Por que tanta gente morrendo? 3.000 pessoas morrendo no Brasil por dia, né? Por quê? Esses dias eu recebi um vídeo, postei até hoje no meu Instagram, nos meus stories, de uma pequena multidão de pessoas cantando louvores e adoração a Deus na frente de um hospital. A dor nos une. Incrível, né? Se Deus desse prosperidade, saúde para todos, ninguém estava unido. Nós tivemos que chegar a esse ponto de começar a sentir perseguições, de estarmos lidando com forças que nós não temos como nos proteger, porque não adianta você ser rico. O dinheiro não vai te comprar. Tem gente oferecendo 100 mil reais por um leito, né? E não tem. Né? Então não adianta o dinheiro, não adianta a fama, você pode ser o famoso que for, você está engessado, você está nos seus limites. A dor nos une, é fato. Uma guerra nos une, não é? Se o Brasil entrasse em guerra, acabava todas as nossas divisões aqui. Acabava rixa de futebol, rixa de política, rixa de religião. Está todo mundo vestido de verde, lutando pelo Brasil, pela uma nação, com uma arma na mão e protegendo o seu par. Não importa o que ele é. Não importa se ele é adventista, se ele é muçulmano, não importa se ele é ateu, né? Se ele é corintiano, se é palmeirense, não importa, acabou. A guerra nos une. A dor nos une, infelizmente. Seria melhor de outra maneira. Deus deu muitas oportunidades para que a igreja se unisse em amor. Mas só tem duas formas de você chegar a Deus. Por amor ou pela dor. Muitas pessoas estão recorrendo a Deus pela dor. Porque não sabem mais em quem buscar. A medicina está me desenganando, então eu preciso de um milagre. Então agora eu abraço a Deus.
Não espera a aflição bater a sua porta para você adorar a Deus. Não seria lindo se as pessoas fizessem isso antes nos hospitais? Os hospitais sempre tiveram enfermos e cantassem louvores na porta dos hospitais para trazer conforto aos enfermos, aos profissionais da área de saúde. Não seria lindo? Pessoas se reunindo em torno de uma delegacia de polícia, cantando louvores, levando flores aos policiais, levando, comida, papel higiênico que muita delegacia nem tem, um presentinho, alguma coisa assim, e falando de Jesus para eles, trazendo uma Bíblia para cada um. Não seria lindo isso? Nós não fazemos isso. Na dor nos une, né? Então nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, né? Todas as nossas forças. Se assim você não fizer, não vai adiantar, né? Não dá mais para brincar de ser cristão. A gente vive um momento que não tem mais como brincar de ser cristão. Pois é. Então Jesus disse para nós fazermos isso na terra, em memória dele. Porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra o reino de Deus. Ou seja, a ceia possui duas etapas. Tá? Uma etapa é feita aqui na terra, em memória de Jesus. E a outra etapa se completa nos céus, quando nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, junto com ele, onde nós cearemos juntamente com ele. Então, Jesus, tomando do cálice, peguei do seu cálice, e havendo dado graças, disse, tomai e partiu entre vós. Vamos orar por cá. Senhor Deus e Pai, nós consagramos, Deus, esse suco de uva, representando aqui, Pai, simbolicamente o teu sangue. Sangue derramado por nós em amor. Sangue inocente, sangue puro. Pai, perdoa as nossas ofensas. Perdoa a nossa ingratidão. Perdoa, Senhor, todas as oportunidades que tivemos para te abraçar e apenas lhe rejeitamos. Perdoa, Senhor, as inúmeras chances que o Senhor nos deu para simplesmente parar um minuto no dia, olhar para o céu e dizer obrigado por mais um dia. Ó Pai amado, une seu povo. Nos une, Senhor, agora nessa ceia, nessa aliança contigo, Pai. Traz restauração, traz renovo. Traz um novo espírito para nós, um espírito de unidade, de força. Um espírito, Pai, de amor. Que o mundo possa olhar para nós e ver algo diferente. Que se nós formos iguais ao mundo, não há diferença. Nós temos que ser diferentes. Luz para esse mundo que jaz em trevas, luz para esse mundo tenebroso. Nos abençoa, Jesus. Esse cálice consagrado a Ti, bebemos em honra de Ti, Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Fazemos em Tua memória e agradecemos o Teu sacrifício por nossas vidas, por todos nós. Amém. Vamos tomar do cálice, irmão. Você vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então ela vai ser completa lá nos céus. E tomando o pão, ele deu graças. Mas eu quero enfatizar algo aqui. Ele deu graças e partiu, dizendo. Pegou o pão e partiu. Lembra quando Jesus aparece para dois viajantes na estrada de Emaús? E só reconhece que é Jesus quando ele parte o pão. Jesus nos ensinou a fazer isso, divisão. Eu não tenho muito, eu só tenho um pedaço de pão, mas divido com você. Assim, nós dois vamos ter um pouco. Esse é o partir. E tanto egoísmo no nosso meio, né? Tanta avareza. Tanta gente passando necessidade. Partiu dizendo, esse é o meu corpo, que por vós é dado. Vamos agradecer. Senhor Deus, Pai, agradecemos, Jesus, pelo teu corpo que foi castigado por amor a nós. Cada açoite que o Senhor recebeu, cada cravo,
o Senhor possa olhar para nós agora e saber que valeu a pena, Jesus, valeu a pena. Teu sacrifício valeu a pena porque nós estamos aqui, estamos juntos, em tua memória, em honra do teu nome. Estamos aqui, Senhor, unidos pelo amor. Não há nenhuma outra linha de interesse aqui. Não buscamos mais nada além do seu olhar para nós. Não queremos mais nada além do seu abraço, do seu acolhimento. Não queremos mais nada além do colo de pai. Nós precisamos muito. Enxuga as nossas lágrimas. Trata das nossas feridas, Senhor. Traz o pão sobre a mesa de todo justo. Que não falte o pão sobre a mesa de nenhum dos teus filhos na terra. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa as casas. Dá força ao fraco, dá norte ao perdido. Dá força e consolo, Pai, para as famílias que perderam seus entes queridos. Dá, Pai, sabedoria, discernimento para aqueles que estão enfrentando a doença. E que eles possam, de fato, entregar diante do teu altar, na oração mais desafiadora de todas, seja feita a tua vontade. A tua, não a minha. E quando nós oramos assim, nós aprendemos a descansar no Senhor. Porque enquanto não entregarmos para ti, nós não descansamos, nós nos debatemos. Nós queremos a nossa vontade, do nosso jeito. Nos ajuda a suportar os cravos também, Senhor. Fazemos isso, Pai, em tua memória, em honra do teu santo nome. Em nome de Jesus. Vamos comer o pão. Jesus chega a dizer: esse é o cálice do meu sangue que é derramado por vós. Fazei memória de mim. Lucas 22, 14 a 20. Há uma última coisa que eu preciso falar para vocês. Isso foi uma direção que Deus me deu quando eu estava me preparando para esse momento. Existe um paradoxo aqui, e eu quero que você entenda e leve isso para a sua vida com uma mensagem vinda de Deus para você. E falo isso com toda certeza e convicção do meu coração e do meu espírito. Um dado momento, Jesus repreende a Pedro porque ele usou a espada. Eis que um dos seus estava com Jesus estendendo a mão. Puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Foi Pedro que fez isso. Então Jesus lhe disse-lhe: embanha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada morrerão. Tu pensas que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais 12 legiões de anjos? É Mateus 26, 51 a 53. Quer dizer, 12 legiões de anjos. Uma legião romana tinha 6.000 homens. 12 legiões, 72.000 anjos. Um anjo só derrotou 185.000 homens do exército de Senaqueribe. É um poder inimaginável. Mas Jesus não usou esse poder. Ele se entregou voluntariamente. Mas ele repreende Pedro porque ele usou a espada. Quem vive pela espada, morre pela espada. Só que temos aqui um paradoxo, né? Depois de eles cearem, Jesus vai ter uma conversa com os seus discípulos. E ele vai dizer o seguinte: e disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-lhes porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. E olha, eu posso dar testemunho disso. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu tenho vivido pela fé há 22 anos. O essencial Deus não deixa faltar. Deus sempre levanta alguém para estender a mão. E é algo incrível, incrível, maravilhoso. É fato, Deus cuida de você. Só que aí, disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como tamanho alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Lucas 22. O que mudou aqui? Por que Jesus, que repreendia, o uso da espada, agora Jesus, ele incentiva a compra de uma espada? O que aconteceu? Antes, eles eram recrutas. Agora, eles são soldados. Antes, eles eram alunos, aprendizes. Agora, eles serão professores, os líderes da igreja. Sobre eles vai ser derramado o Espírito Santo. Sabe, há um momento
da sua história, e esse momento Deus vai trazer o discernimento em qual que você está, em que você realmente tem que aprender. Um dia você é aluno, um momento você recruta, você entrou no exército, você recruta, você não é soldado. Entrou na faculdade de medicina, você não é médico. Mas vai chegar um momento que você vai ser um soldado. E aí, Deus tem uma espada para você combater o bom combate com ela. Uma espada de fogo, uma espada de autoridade. E a espada é a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer da palavra de Deus, mais autoridade, melhor você maneja essa espada. Mantenha a sua espada afiada. Estude a palavra de Deus. Maneje-a com sabedoria. Essa espada vai te defender dos ataques mais violentos das trevas. Vai te proteger de qualquer encantamento. E eu quero finalizar fazendo uma última oração junto com vocês, até que vai dar o tempo certinho. Ah, sim, ok. Tá, tem alguns pedidos de oração, eu vou orar por vocês aqui todos, tá? Por um filho especial, por uma pessoa desaparecida, por dores físicas, por dores na alma e emocionais. Ah, eu sei o que é isso. A minha ainda dói. Internações por Covid, quanta gente. Perdas, luto, traição, desemprego, sequelas do Covid. Muitas dessas sequelas somem, viu? Vamos orar, tá? Pai, te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, tem me dado força, tem mantido, Senhor, meus pés sobre a tua rocha, nas veredas do teu caminho. Tem me orientado, tem me dado direção, tem iluminado o meu caminho, tem me protegido das armadilhas do adversário, das ciladas do inimigo. Tem me protegido, Senhor, de traições, de tantos açoites. Eu te agradeço, Pai. Tu sabes as minhas necessidades, eu não preciso falar. Mas eu quero hoje interceder por aqueles que estão aqui comigo. Por cada um dos meus irmãos. Por cada uma dessas aflições aqui reportadas e por aquelas não aqui reportadas, que está no coração de cada um. Eu peço ao Pai Celestial, porque eu sei que o Senhor, em sua bondade, mesmo sem eu ser merecedor, sempre atende. Atende as minhas orações. Sempre atende. E me ensinou a fazer a oração mais difícil de todas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Me ensinou a descansar em ti, a pousar a cabeça no teu colo, a receber, Pai, o agrado de tuas mãos. Pai amado, ouve minha prece, ouve minha oração, mais uma vez. Com todas as imperfeições e falhas que eu tenho, tem sinceridade que eu te peço, tu sabes. Abençoa meus irmãos. Abençoa cada um aqui. Pelas lutas que tem passado, pelas perdas, pelas dificuldades, pelo medo, pela traição, pela dor. Às vezes, querido, Deus não vai tirar a doença de você. Eliseu morreu da doença que tinha. Mas Ele vai te dar força. Força para você suportar. Eu peço, Pai, força para cada um desses guerreiros. Eu peço força, Deus, para eles suportarem os cravos. E na hora que tiver difícil, Senhor, manda teu anjo vir do céu fortalecê-los. Ajuda a carregar a cruz. Traz, Senhor, parceiros de trincheira. Traz Davi, traz Jonatas, traz Rutes, traga Noemis, porque é melhor serem dois do que um. Abençoa cada um aqui presente, Senhor. Traz acalento ao coração. Traz força, traz livramento, traz alívio, traz conforto, traz consolo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus que nós pedimos. E está ligado nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus, eu em cima, olha. Gente, obrigado. Eu tenho que encerrar, porque senão não grava. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado pela honra, pelo privilégio. Compartilhem, tá? Para que mais pessoas possam celebrar a ceia, tá? Fiquem com Deus. Beijo no coração. Deus te abençoe e te guarde. Eu esqueci como é que desliga.